boa noite, Hare Krishna. Então, ontem a gente teve um probleminha na internet aqui, ficou caindo, voltando, e por final a internet não voltou mais no Facebook. Então a gente continuou a transmissão no Instagram, só que no Facebook a gente teve que gravar de novo. Então depois a gente gravou e a gente conseguiu subir a gravação, apesar de a gente ter gravado ontem, a gente conseguiu subir a gravação só uma hora atrás, mais ou menos, por causa da dificuldade com a internet aqui. Mas está lá, para quem não viu e quiser ver. A pergunta de ontem era bem interessante, né? Sobre se eu posso seguir o Dharma espiritual sem seguir os Dharmas materiais. Então agora já está lá no Facebook também. Então é isso, pessoal. Vamos para a pergunta de hoje. Vamos torcer para que não aconteça nada de novo na internet. Então a pergunta de hoje, mais uma vez, do Ananta Vishnu. O Ananta Vishnu, assim, cara, realmente fez um monte de perguntas, quase 20 perguntas, né? A gente vai tá dando uma colher de chá para ele. Essa já, acho que é a terceira pergunta dele essa semana, ainda tem mais uma amanhã. Vamos lá. Já foi dito sobre a importância de associação para que uma pessoa possa progredir e se elevar. Toda associação com espiritualistas é benéfica para o cumprimento do nosso Dharma? Essa foi uma pergunta, né? Toda associação com espiritualistas é benéfica para o cumprimento do nosso Dharma? Quais seriam os fatores que indicariam que alguém deve buscar a associação mais benéfica à sua evolução espiritual? Até que ponto isso não seria egoísmo? E até que ponto isso não seria resistência em se render a Krishna? Então tá, assim, a pergunta do Ananta é uma pergunta interessante, né? A gente já falou algumas vezes, né, sobre a importância de associação espiritual para a gente seguir qualquer caminho espiritual, para a gente seguir o caminho do Dharma. A gente teve até o primeiro tarde do Dharma foi só sobre esse assunto, né? Agora que eu tô lembrando, né? Então a gente teve um tarde do Dharma, na época que era de tarde ainda, só sobre esse assunto. E esse assunto foi um assunto recorrente, que foi abordado em algumas outras vezes, em algumas outras situações, né? Mas aí o Ananta fez a pergunta aqui importante. Ele falou, olha, toda associação com espiritualistas é importante, assim? Todas elas são benéficas, né? Todas elas vão ser úteis pra gente? Ou então eu tenho, assim, que procurar a minha turma, né? Assim, se Sadhu Sangha, associação com espiritualistas, é algo necessário, eu tenho que me associar com qualquer sadhu, com qualquer pessoa que está buscando esse caminho? Ou não, assim, eu tenho as pessoas que eu devo realmente priorizar, né? E quais são os sintomas, né? Então, uma pergunta, assim, bem objetiva, uma pergunta importante, né? E aí tem 3 tópicos, assim, que eu acho que são importantes falar daí, né? Do mais, assim, intuitivo para o mais contra-intuitivo. Vamos lá. Então, antes da gente atacar diretamente a questão do Ananta sobre a importância de escolher satsanga, a gente tem que entender, assim, vamos definir um pouco melhor os tipos de sadhus, né? Os tipos de devotos, os tipos de espiritualistas. A gente sabe que a associação com espiritualistas é importante, mas o que a gente vai ver é que os Vedas explicam que existem 3 tipos de espiritualistas, né? Então, esses espiritualistas são o espiritualista de terceira classe, segunda classe e primeira classe. Os de terceira classe são os que os Vedas chamam de kanista. Kana significa criança, né? Então, kanista é aquele que age como uma criança, né? Alguém que é infantil. Então, qual é a característica desse espiritualista que é infantil, né? Que é um neófito, né? Uma pessoa que está iniciando, um principiante no caminho da vida espiritual. A característica dele principal é que ele tem 2 grandes dificuldades, né? Apesar dele ter, sinceramente, fé, né? Ele realmente está buscando a vida espiritual com fé, ele se depara com dois problemas. O primeiro é que ele não tem conhecimento suficiente. E porque não tem conhecimento suficiente, a própria capacidade dele de discernir é sempre prejudicada, né? Então ele quer agir de forma correta, mas ele nem entende o que é correto em muitas situações, né? Ele pode entender talvez isso assim teoricamente, mas quando chegar na prática, quando chegar em situações realmente complexas no cotidiano, isso é uma dificuldade para ele discernir ali, né? Então, essa é uma primeira dificuldade desse devoto que está nesse estágio introdutório da vida espiritual. E aí, a segunda dificuldade dele é se comportar
de forma pura, né? É realmente traduzir essa fé que ele tem para atos práticos no cotidiano, né? Então, ele tem fé, a fé dele motiva ele a fazer coisas práticas, né? Ele tenta praticar um caminho de vida espiritual e às vezes até pratica com muita intensidade. Mas quando a gente realmente pratica, né, o nosso processo espiritual, uma das consequências que acontecem dessa prática é o que nós chamamos de anartha nivriti. Anartha nivriti significa justamente a purificação das nossas impurezas, né? As nossas impurezas, elas vêm à tona na nossa própria psique para a gente poder tratar elas, né? Então, um devoto que está nessa categoria, um espiritualista que está nessa categoria, ele vai ter muita dificuldade de lidar com essas impurezas. Ele não é um processo muito difícil, né? Você olhar para os seus próprios defeitos e levar a sério, né, a tarefa de você se corrigir, de você mudar em você características que são totalmente egoístas, que não são úteis para você, que são prejudiciais, incômodas para os outros. Então, a principal característica é que ele fica limitado por essa barreira, né? Ele está praticando um processo, mas ele também está praticando um processo com muitas imperfeições e ele não está fazendo nada seriamente para corrigir essas imperfeições, né? Então ele leva uma vida dentro do caminho do Dharma, que é uma vida essencialmente externa, né? Ele está ocupado em fazer coisas, mas ele mesmo não está preocupado em se aprimorar. E outra característica é que ele ainda pensa muito em questões justamente disso, de que eu preciso me aprimorar, que é importante o meu avanço espiritual, né? Então essa é a grande ironia, né? Ele pensa muito no próprio avanço dele e por causa disso ele mesmo não consegue avançar, porque ele vive uma vida de Dharma, só que centrado nele mesmo. Se ele vive centrado nele mesmo, né? Como a essência do Dharma é servir e ele está mais preocupado com ele do que com a própria sadhusanga, do que com a própria coletividade, então isso faz com que ele tenha problemas sérios assim para poder ter um avanço substancial, para realmente conseguir reformar o caráter dele, né? É claro que a fé dele já é algo incrível, né? E só isso, né? Só a fé e a sinceridade, o esforço que ele faz para progredir nesse caminho, já torna ele, numa certa perspectiva, né? Assim, alguém que está levando uma vida muito mais valiosa do que a maioria das pessoas, né? Pessoas assim que são inteiramente materialistas e que não estão se esforçando para tentar se auto-aprimorar. Mas ainda está num estado muito limitado. Então ele tem muitas imperfeições, muitas impurezas, né? Então quando a gente se associa, quando a gente se relaciona com esse tipo de pessoas, obviamente elas vão nos magoar, vão nos decepcionar, vão nos incomodar de alguma forma, porque elas têm muitas imperfeições, né? Bem, esse é o devoto de terceira classe, o espiritualista de terceira classe, que é um kanista, né? E aí tem o espiritualista de segunda classe, que é chamado nos Vedas de Madhyama. Então, Madhyama, Madhy significa meio, né? Madhyama, aquele que está no meio do caminho. Qual é a diferença? A diferença é que esse cara falou, não, vamos lá, eu tenho imperfeições, mas isso não é legal não. Eu vou lá e vou trabalhar minhas imperfeições e vamos ver. Então, esse cara que está no meio do caminho, ele continua tendo muitas imperfeições, ele ainda tem todas as tendências egoístas que qualquer pessoa tem nesse mundo. A diferença é que agora ele está levando muito a sério limar essas características egoístas por dois motivos, né? Porque ele entende que ele não quer ser um fardo para outras pessoas, ele não quer ser um distúrbio, ele não quer causar problemas para outras pessoas. E segundo, ele entende que enquanto ele tiver problemas, ele não vai estar livre para poder servir o mundo de forma adequada. Então ele está muito focado em servir os outros, né? Então a característica desse cara que está nessa plataforma intermediária, né? Que está no meio do caminho, é que ele continua tendo imperfeições. Mas ele tem imperfeições e ele está seriamente tentando combater isso, né? Ele está assim, se auto-vigiando, se auto-policiando, ele está fazendo o melhor dele para poder combater essas imperfeições. E aí o que acontece é que, justamente por causa disso, ele acaba, né, assim, realmente conseguindo minimizar a tendência do ego, a influência que o ego exerce sobre a própria tentativa dele de seguir o Dharma. Então agora ele já segue o Dharma por outro motivo, ele quer realmente ajudar os outros, assim, ele vive uma vida agora que é uma vida realmente de serviço, é uma vida altruísta, né? Ele já tem essa outra visão. E aí, a outra característica desse Madhyama, dessa pessoa que está na plataforma intermediária,
é que ela tem conhecimento. Ela já adquiriu conhecimento e mais do que conhecimento, ela sabe aplicar esse conhecimento de forma madura. Então ela tem discernimento. Ela sabe ver se algo é um perigo, ela sabe ver se algo é algo vantajoso, né? Então ela já assim tem muita mais maturidade, muito mais estabilidade na sua vida espiritual, né? Ela assim já consegue não ficar preso a emoções assim volúveis, né? Ela numa hora assim se decepciona, e noutra hora tá feliz pra caramba, empolgada. Essa bipolaridade assim típica da vida espiritual de um neófito, né? Assim, que vive essa gangorra de emoções. Ele é tranquilo. Assim, ele não se empolga porque ele sabe que problemas vão vir. Mas ele também não fica para baixo porque ele sabe que os problemas vão passar. Ele é sério, ele é sóbrio, ele é firme, né? E ele segue. Mas ele tem defeitos também, né? E aí, quando a gente se associa com essa pessoa que está na plataforma intermediária, qual é a principal característica dela? É que ela quer salvar o mundo, né? Esse é o ethos, assim, a principal traço da psicologia das pessoas é que ela quer salvar o mundo e ela sabe que ela tem um monte de defeito, mas ela fala, assim, tem problema, eu tenho esse defeito todo, mas bola pra frente, vamos lá e vamos salvar o mundo, que é o que a gente tem pra hoje, é isso mesmo, mas vamos lá, não vamos parar, né? Então ela, assim, ela tá fixa nisso, né? Assim, os defeitos dela e os defeitos dos outros não são motivo para ela parar o que ela tem que fazer. Né? Então a palavra Dharma significa isso, como a gente já falou muitas vezes, a palavra Dharma vem de Driti, né? Que é sustentação. Então Dharma é aquilo que sustenta. Então uma pessoa, para ela estar vivendo a essência do Dharma, ela tem que sim ter essa integridade, né? Ela tem que ter essa estabilidade dela se manter fazendo a missão dela, independente do que aconteça externamente, né? E aí, a vantagem da gente se associar com essas pessoas que estão nessa plataforma intermediária, que já não são mais fanáticas, e que ao mesmo tempo também não são, assim... Porque uma pessoa que está na terceira categoria, ela pode ficar em dois extremos, né? Ou ela pode ser muito fanática, muito dogmática, ou então ela também pode ser realmente muito fraca espiritualmente, né? Assim, ou ela vai estar num extremo ou ela vai estar no outro, né? A pessoa que está na segunda plataforma, não. Assim, ela não é nem uma pessoa fanática, ela sabe analisar cada situação, né? Ela tem essa visão humana das coisas, mas ao mesmo tempo ela não é alguém fraco, ela é alguém bem forte, ela não tem essa covardia espiritual, ela sabe o que Krishna quer e ela representa Krishna assim sem medo, né? Então a vantagem da gente se associar com essa pessoa que está na segunda plataforma é ganhar essa estabilidade, é se inspirar nessa estabilidade, né? Essa pessoa ela acaba se tornando meio que um porto seguro para as outras pessoas, né? Mas ela também tem defeitos, mas tudo bem. E tem a pessoa que é o devoto de primeira classe, o espiritualista de primeira classe, que é o cara que já chegou lá, já no final do arco-íris, já pegou o pote de ouro dele, né? É o Shuddha Bhakta, né? Assim, é o devoto puro, né? É o Uttama Adhikari também, como é chamado, né? Uttama, né? Ut significa além, e Tama é escuridão. Então aquele que está totalmente além da escuridão, totalmente iluminado, é aquela pessoa que alcançou conexão plena com Deus, que já não tem mais nenhum traço de egoísmo, né? Que é totalmente pura, totalmente amorosa, totalmente bondosa. E essa pessoa só vê Deus em toda parte. E aí, a vantagem da gente, obviamente, se associar com essa pessoa, que é muito rara da gente encontrar, mas que existe, é que a gente vai realmente ganhar a capacidade de amar a Deus, né? Só ela pode dar amor puro por Deus, né? A pessoa que está na segunda categoria, ela pode dar pra gente segurança, ela pode dar pra gente o modo da bondade, né? E a pessoa que está na terceira plataforma, ela pode dar a companhia dela, cheia de defeitos, né? Mas que é importante também. Então, aí tá. Então, assim, respondendo a resposta padrão, né? Primeiro vamos para a resposta padrão. A gente tem que ter a companhia de devotos avançados, né? Assim, porque se a gente... A única forma da gente sair da terceira plataforma para ir para a segunda plataforma, de deixarmos de sermos assim infantis e virarmos maduros, né? É se a gente tem a companhia de pessoas maduras. E a única forma da gente avançar da plataforma madura aí para a plataforma pura é com a companhia de pessoas puras, né? Então, obviamente, a gente valoriza a companhia de sadhus de todos os níveis, né? Agora, isso não significa que a gente tem que se contentar assim só com a companhia de pessoas imaturas. A gente precisa da companhia das pessoas maduras e, mais do que isso, precisamos da companhia daqueles que são puros, né? Então, a gente também tem que ter esse discernimento de saber em qual plataforma nós estamos e em qual plataforma os outros estão,
porque a gente tem que ver se a gente vai aceitar a influência de alguém ou não, né? Uma coisa é a gente compartilhar a amizade, a gente trabalhar conjuntamente, cooperativamente com alguém, outra coisa é ser influenciado por essa pessoa, né? Então a gente sempre tem que escolher ser influenciado por alguém que é avançado, né? Ao mesmo tempo que a gente aprecia a amizade, né, e cooperamos com pessoas em todos os níveis, mas a gente tem que saber quem é avançado. E o avanço, ele vem dessas características que são essencialmente internas, né? O avanço não está relacionado a nada externo, né? Não está relacionado a uma erudição filosófica, o avanço não está relacionado a uma capacidade da pessoa assim, trabalhar 20 horas por dia e fazer coisa 20 horas por dia, não está relacionado ao tempo que ela pratica um processo, não está relacionado a nada externo, né? O avanço dela está relacionado essencialmente a essa característica interna. Uma pessoa que ela nunca para de fazer, assim, que ela nunca se distrai, ela nunca se abala, ela está na plataforma madura, né? Ela pode, quer dizer, nada, não é que nada abala ela, né? As coisas abalam e mesmo assim ela não para, né? Ela, assim, ela tem essa constância, né? E a pessoa que é totalmente conectada com Deus em todas as circunstâncias, ela está na plataforma pura. Então é isso. A gente aplica o nosso discernimento mesmo na relação com os devotos, mesmo na relação com os sábios, com os espiritualistas. Bem, dito isso, vamos para a segunda parte, né? Legal. Que eu tenho que assim, priorizar a associação com pessoas maduras e mais ainda do que isso, com pessoas puras, né? Agora, necessariamente toda pessoa madura ou todo devoto puro vai me inspirar ou vai me inspirar da mesma forma, né? Aí já é uma pergunta até um pouco mais cabeluda, né? Mas vamos lá. O ponto é que não vamos, né? E aí, se a gente vê, por exemplo, nas descrições nos Vedas, a gente vai ver que mesmo no mundo espiritual, mesmo no reino assim transcendental, as coisas não funcionam dessa forma, né? A gente entende que no reino, nas descrições que tem de Vaikunta, do mundo espiritual nos Vedas, lá vai ser dito que mesmo lá as pessoas se separam em grupos, tem grupos de afinidades, né? As pessoas têm mais amizades com outras, né? Com algumas pessoas do que outras, né? Então, a gente vê isso em diferentes esferas. Inclusive é dito que Vaikunta, o universo espiritual, ele possui vários planetas espirituais, né? E em cada um desses planetas espirituais tem pessoas, assim, as pessoas são reunidas por grupo de afinidade, né? Existe um conceito chamado raça. Raça é o tipo de relacionamento que as pessoas cultivam com Deus, né? E a ideia é que as pessoas que compartilham da mesma raça, da mesma relação com Deus, estão reunidas nos mesmos planetas Vaikuntas, né? E, obviamente, elas estão mais próximas daquelas pessoas que estão juntas com elas naquele planeta, outras almas puras também, mas que estão em outros planetas, né? E temos outros exemplos disso, né? Nas escrituras, né? Temos exemplos, por exemplo, Satyabhama, que era uma esposa de Krishna. Ela aparece para inspirar Rupa Goswami, que é um grande mestre, assim, maior mestre, né, do final do século XV, começo do século XVI, quando ele quis escrever uma peça de teatro sobre Krishna. Ele escreveu uma peça de teatro sobre Krishna contando a vida inteira de Krishna, né? E aí Satyabhama, essa esposa de Krishna, ela se manifestou para esse grande mestre e falou, não, separa em 2 livros, né? E ele fez. Escreveu uma peça de teatro chamada Vidagda Madhava e outra Lalita Madhava. Numa ele fala das histórias infantis de Krishna, na outra ele fala das histórias adultas de Krishna. E por que ela pede isso? Ela pede isso porque ela fala que aquelas almas puras que se conectam com Krishna na infância dele, elas são muito diferentes das outras almas que se conectam com Krishna na vida adulta dele, e ela fala que são mais do que, assim, diferentes, fala que, assim, essas almas, e a relação que elas têm com Krishna são incompatíveis. Então, assim, são almas totalmente puras, mas a relação que elas têm com Krishna são incompatíveis, elas têm afinidades excludentes com Krishna, né? Então, ela fala, separa aí que não vai dar certo não, né? Você descrever essas coisas juntas, né? Então a gente vê esse tipo de situação, né? Que mesmo almas puras, elas têm afinidades muito particulares com Krishna e entre si, né? E aí a gente vai ver o próprio Chaitanya, por exemplo, o último, assim, a encarnação mais misericordiosa de Krishna, o avatar, né? Mais misericordioso de Krishna. Ele tinha um outro devoto na época dele que era um tio espiritual dele, ou seja, uma pessoa que era discípula do mesmo mestre que o mestre dele era, né? Ou seja,
O mestre é como se fosse o nosso pai espiritual e o mestre do mestre é como se fosse o nosso avô. E esse tio dele é porque era discípulo do avô dele, né? Ou seja, um tio espiritual. Ele tinha um tio espiritual chamado Ramachandra Puri e ele simplesmente não se dava bem com esse cara. Assim, por mais que ele tentasse, ele não se dava bem, mas ele respeitava, ele nunca... Assim, ele mantinha o total respeito. Mas ele nunca foi íntimo de Ramachandra Puri, não conseguia. Não, era algo que o próprio Deus, assim, o próprio Krishna encarnado, ele tinha as amizades dele, tinha aquelas amizades que ele cultivava mais, né? E ele se relacionava com eles de diferentes formas, né? Então, Ramachandra Puri era um outro devoto e fala que com Ramachandra Puri ele só tinha respeito, mas não conseguia ter intimidade, né? E aí fala que não, aí a gente vai ver, assim, que tem um ciclo de seguidores que ele já tem intimidade. Mas dentro desse ciclo que ele tem intimidade, é dito que tem 8 associados que ele tem mais intimidade. E dentro desses 8, tem 4 assim, que ele tem amizade especial, né? Que é Swarupa Damodara, Ramananda Roy, Sikmariti e Madhavi, né? Então ele fala que esses 4 eram os íntimos dele. Então, e aí com eles ele se relacionava de outra forma. Para eles, ele se revelava completamente, né? Então a gente vê esse tipo de descrição. O próprio Deus, ele seleciona isso, né? A gente vê isso até, inclusive, no cristianismo, né? Dito que, quando fala de Jesus com seus discípulos, às vezes fala, Jesus estava com seus 500, Jesus estava com seus 70, Jesus estava com seus 12, Jesus estava com seus 3, né? A gente tem esse tipo de declaração no Novo Testamento, ou seja, às vezes ele estava com os 500 discípulos dele, mas às vezes ele estava só com os 70 que ele tinha mais intimidade. Às vezes ele estava só com o grupo de 12 que ele tinha mais intimidade ainda, né? Que eram os apóstolos. E dentro desses apóstolos tinham 3 que ele tinha afinidade total, né? Que era Pedro, João e Tiago, né? Então, assim, ele selecionava, né? Assim, mesmo uma alma pura como Jesus selecionava. E mesmo, né, o próprio Deus, quando está atuando como um devoto, como um Chaitanya, ele seleciona as amizades, né? E por que isso acontece? Porque nós temos amizades específicas com outras pessoas, né? Por que nós temos uma personalidade que é compatível com outras pessoas? Isso reforça o caráter exclusivo de Krishna, né? Na Bhagavad Gita, no final do capítulo 5, Krishna fala que só ele é Suridan Sarvabhutanam, só ele é igualmente querido ao coração de todas as almas, né? Então só Krishna vai ter amizade total com todas as almas. Nenhuma alma pura vai conseguir isso, porque isso é uma característica exclusiva de Krishna, né? Então, no mundo espiritual, qual é a característica, né? Qual é o aspecto que faz com que uma alma sinta mais afinidade por outras almas? É um aspecto totalmente espiritual, que é raça. A afinidade que ela tem com Krishna é a mesma afinidade que outra pessoa tem com Krishna. Então, elas, por terem a mesma afinidade com Krishna, elas acabam tendo afinidade igual entre si. E nesse mundo, por que a gente tem afinidade específica com algumas pessoas, né? Aí, como a gente está vivendo no reflexo material, a característica que faz com que a gente tenha preferência por algumas pessoas do que por outras é uma característica material, né? É uma característica de afinidade psicológica material, mas é algo que precisa ser respeitado também. A gente vê Narahari Chakravarti, que é o devoto assim, que mais explicou sobre o assunto do guru. Ele fala que o guru que nós escolhemos é alguém que a gente tem que entender que tem... assim, que passa em todos os critérios, em todos os filtros espirituais e que ainda assim tem uma afinidade material com a gente, né? Então isso é importante. E aí a gente vê quais são as características. Se isso acontece até com guru, né? Se até com guru a gente precisa ter uma afinidade material, o que dizer com outros devotos que a gente vai escolher para compartilhar a nossa intimidade, né? Em sadhu sanga. Então a gente vê, por exemplo, quais são os itens que caracterizam o sadhu sanga. Então o Rupa Goswami ele vai explicar, né, esse grande mestre que a gente já falou, ele vai explicar que tem 6 características em sadhu sanga, né, que os sadhus eles compartilham presente, eles dão e recebem presente, né? Então essa é uma coisa meio engraçada, né? Porque dar e receber presente. A ideia é que o presente que ele está falando aí, o presente é um presente que vai assim ser útil para a pessoa na vida espiritual dela, né? Ele dá um livro para a pessoa que ele sabe que vai ser útil para a pessoa, ou então quando a pessoa está para baixo, ele dá um presente para levantar a autoestima dela, para ela poder ficar feliz de novo, para praticar a vida espiritual. Então, assim, esse dar e receber presentes, né, tá ligado ao nosso desenvolvimento no caminho do Dharma também, né? Ele dá e recebe presentes
né? Ele recebe também, porque ele não é orgulhoso, ele não é que ele só dá, né? Ele recebe também. Fala que ele dá e recebe alimentos, que é engraçado também, né? Porque dá e receber alimentos, assim, parece que vai ficar todo mundo gordo, assim, um dando comida pro outro, né? A ideia do dar e receber alimentos, às vezes a gente interpreta mal, mas essa ideia está falando assim que um ajuda o outro a suprir as suas necessidades materiais para ter mais tempo livre para a vida espiritual. É isso que significa, não é que vai ficar todo dia um entregando bombom pro outro. É isso, assim, que vamos ajudarmos, né, a resolvermos de forma mais fácil nossas ações materiais. Agora, por fim, ele fala que o terceiro intercâmbio é você revelar a sua mente e ouvir as confidências de outra pessoa. Então, assim, esse é o ponto. Como que você vai revelar a sua mente para uma pessoa que você não tem intimidade, que você não tem empatia, né? Porque uma coisa é você dar presente, receber presente, outra coisa é você ajudar materialmente, né? E receber ajuda material. Isso aí dá para fazer com uma pessoa que você não tem afinidade, mas que você tem respeito, né? Agora, revelar a sua mente e ouvir a confidência da pessoa, aí é necessário afinidade, né, para isso, né? Então, sadhusanga verdadeira, completa, precisa disso. Então, a gente, nesse momento, somos influenciados por questões materiais, e isso é algo que tem que ser respeitado, né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu vou falar rapidinho para a gente terminar, que é não menos importante, é que a gente não deve abusar desse segundo ponto. Né? Então, o fato de podermos e devermos escolhermos aquelas pessoas que vão fazer parte do nosso ciclo íntimo de amizade em sadhusanga, aquelas pessoas que a gente vai investir mais o nosso tempo, a nossa energia, que vamos fazer confidências, porque tudo isso é importante, né, em sadhusanga. Apesar disso, a gente entende que todos assim, os sadhus são queridos por Krishna. Isso não significa que a gente vai selecionar quem a gente vai ajudar ou com quem a gente vai cooperar, porque, em última análise, o Dharma não é para nossa satisfação pessoal e sim para a satisfação de Krishna, né? Então, se para satisfazer Krishna a gente tiver que fazer algo e para isso a gente vai trabalhar cooperativamente com alguém que eu não tenho nenhuma afinidade, assim, tudo bem, eu tenho que fazer isso, eu não posso me recusar a fazer isso, né? E se eu tiver que ajudar uma pessoa que eu não tenho nenhuma afinidade, eu vou ajudar porque eu sei que essa pessoa é querida por Krishna, né? Então, o ponto é, a gente seleciona com quem nós vamos ter intimidade, né? Que é algo importante em sadhusanga. Mas nós não selecionamos aquelas pessoas que a gente vai cooperar num nível mais geral, nem aquelas pessoas que a gente vai ajudar, né? Isso seria um tipo de malícia, né? Um tipo de egoísmo, né? Então a gente tem que também ter cuidado para não abusar desse ponto, não fazer um uso indevido dele para reforçar as nossas próprias tendências egoístas, né? Então é isso. Essa é uma ideia geral desse ponto.